Boa noite. Estamos iniciando esse nosso ciclo de oração nessa quarta-feira, dia 2 de setembro, quando também estamos realizando esse mesmo momento de culto presencialmente pela primeira vez nesta pandemia, no nosso templo, no salão social. E você que está no seu lar vai, então, receber a mesma mensagem que estarei levando àqueles irmãos que lá estarão nesta quarta-feira. Eu quero falar sobre oração. Eu estou lendo um livro e esse livro é sobre oração. Mais uma vez, relendo ele, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, de Gregory Friesel. Uma benção. E eu senti o desejo de compartilhar algumas ideias desse livro e trazer alguns outros detalhes sobre esse tema. Tá bem? Então, nós vamos estudar hoje um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. E, nesse sentido, nós vamos ter várias mensagens sobre esse tema. Uma vida poderosa de oração. Tá bem? Essa foto, ela representa bem o que a gente quer passar, que oração é mais do que um gesto, do que uma atitude. Essa figura aí nos traz uma imagem tão sagrada, tão especial, de alguém que deixa as suas atividades, a sua agenda, o seu cansaço, se coloca de joelhos para passar alguns momentos numa intimidade com o seu Senhor. Não é? Isso é muito lindo, muito importante. É a base de uma oração poderosa. Quando nós valorizamos o nosso Deus, paramos e separamos um momento significativo, e só em separar esse momento nós já estamos honrando a Deus para entrarmos numa íntima comunhão com o Senhor. Não é? Eu quero tratar de alguns pontos. Quero começar com esse versículo muito conhecido, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, cujo contexto é quando Jesus fala da videira verdadeira, a videira, aquela planta que dá aqueles cachos de uvas, né? A videira. E essa videira é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é o caule, e nós somos os ramos ou as varas que nos ligamos ao caule, da onde nossa vida depende, o ramo depende da seiva que vem do caule para poder frutificar. Precisamos estar em comunhão com ele, né? Com o Senhor Jesus. E ele diz assim nesse versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo o que quiserdes. Olha a oração poderosa. Essa é uma oração poderosa. Tudo o que quiserdes. Vocês poderão pedir e vos será feito. Mas há uma primeira condição. Se estiverdes em mim. O que isso te leva a pensar? A mim me veio essa ideia força. Relacionamento. Estar em Cristo é um relacionamento. Estar tendo uma comunhão com o Senhor, vivendo os princípios do Senhor. E eu escrevi essa frase aí para você memorizar. Sem uma vida de oração, consistente, o seu relacionamento com Deus será inconsistente. Então você precisa desenvolver uma vida de oração para que você tenha um bom relacionamento com Deus. Um relacionamento que vai lhe dar bênçãos e você vai ser bênção. É necessário estar nele, estar em Cristo. Se estiverdes em mim. Comunhão, relacionamento com o Senhor. Não é? Mas esse texto ainda tem algo a nos falar sobre relacionamento. Vamos mais um pouquinho à frente?
Eu quero agora que você reflita sobre um outro aspecto do mesmo texto. Se vós estiverdes em mim, relacionamento, comunhão, através da oração, e as minhas palavras estiverem em vós. Olhe bem, não é só eu estar em comunhão com o Senhor, buscando o Senhor. É necessário que as palavras do Senhor, essas palavras vivas do Senhor, que comunicam, essas palavras comunicam o próprio caráter do Senhor, estejam em nós. E aí sim, nós podemos dizer que o nosso relacionamento está pleno quando eu estou nele e as palavras deles estão em mim. Eu escrevi essa frase aí para você memorizar. Uma vida de oração poderosa é baseada na palavra de Deus. Palavra de Deus. Essa palavra tem que estar em nós. É necessário que nós vivamos essa palavra. Essa palavra nos transforma, essa palavra nos dirige, essa palavra precisa penetrar nas nossas mentes, nos nossos corações. Então, oração é um relacionamento. Oração não é uma atitude simplesmente de estar pedindo coisas para nós, a Deus. Oração é um relacionamento. São vidas que se relacionam com o Senhor. E tem prazer em estar vivendo para Ele. Sem esse relacionamento, esse momento de comunhão, sem uma vida que viva os princípios da palavra de Deus, que ame a palavra, você nunca vai poder ter uma vida verdadeiramente poderosa de oração. Sua oração vai ser momentos no dia que você separa para pedir alguma coisa a Deus. Mas Deus quer, Ele está interessado em que você desenvolva uma vida poderosa de oração, a começar entendendo que uma vida de oração se inicia com um relacionamento consistente, um relacionamento baseado na palavra de Deus. Sem esse relacionamento, você nunca vai ter uma vida poderosa de oração. Quando as coisas apertam, você se lembra de Deus, corre lá, Senhor, me ajuda nisso. Não é isso. Deus não está te chamando para você ser um pedinte, mendigando bênçãos. Ele está te chamando para você ter uma vida poderosa de oração. E o mundo está precisando muito de você, de intercessores, de vidas poderosas de oração. O próximo passo, o segundo, é o seguinte. Está baseado nesse versículo, que diz que a vida eterna é esta. Olhe bem que definição interessante para a vida eterna. Mas é uma definição para a vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Este é o momento em que o Senhor está orando ao Pai, faz parte daquela oração sacerdotal de Jesus. Ele está dizendo para o Pai: a vida eterna é esta, que te conheçam, eu quero que eles te conheçam. Aqueles que vão crer em mim precisam conhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus, único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, que sou eu, né? Jesus falando, eles precisam me conhecer. Eu fui enviado pelo Senhor para salvá-los. A vida eterna, então, é um processo continuado de conhecimento. Conhecer. A vida eterna começa com uma experiência com Deus. Nós começamos a conhecer e entramos num processo contínuo de aprofundamento deste conhecimento. Por isso que, para que você tenha uma vida poderosa de oração, você precisa ter intimidade. Não só um relacionamento, mas um relacionamento mais profundo, mais íntimo. A vida eterna, eu escrevo aqui, a vida eterna depende de uma íntima experiência com o Senhor. Tudo começa assim com intimidade. Esse verbo conhecer tem a ver com conhecimento íntimo.
Também ele está num tempo verbal que ele fala de um processo continuado, como se fosse no português o nosso gerúndio. Conhecendo, que eles continuem te conhecendo a ti só, como o único Deus verdadeiro. Esse conhecimento, essa intimidade é semelhante aos noivos quando se casam, eles possam ter uma intimidade e eles passam a se conhecer mais intimamente. Esse é o sentido dessa palavra conhecimento. Olha que coisa importante. Quando você considera Deus uma pessoa tão distante de você, tão longe, você não percebeu ainda que esse Deus ele quer ter um relacionamento de intimidade com você. Intimidade. Então, quando nós colocamos muitas barreiras na nossa mente, muita religiosidade, nós estamos atrapalhando. É um pai, nós um filho, intimidade. É um noivo e a noiva, uma intimidade com Deus, conhecimento íntimo com Deus. Ele quer que você o conheça. Entende? Então, intimidade para ter uma vida poderosa de oração. E inicia tudo quando nós conhecemos a Jesus. E ali começamos a nossa caminhada de intimidade, quando nós ganhamos a vida eterna. Ainda sobre intimidade, eu quero reforçar, mostrando esse versículo para você, de Apocalipse 19:7. Quando diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos, está falando para a igreja do Senhor, os salvos. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. As bodas do Cordeiro é o casamento, o noivo é o Cordeiro. É o Senhor Jesus, é o Cordeiro de Deus. As bodas do Senhor, o casamento. E a noiva, a sua esposa, que já está pronta para a festa de casamento. É a igreja, somos nós. Nós devemos nos alegrar, porque um dia nós estaremos diante do Senhor, neste casamento. O Senhor vai vir, Ele vai retornar, Ele vai vir nas nuvens para buscar a sua noiva, a igreja. Então, amados, é importante que nós entendamos isso, que a intimidade é necessária. A intimidade do noivo com a noiva. Eu escrevo, oração tem o propósito de nos aproximar de Deus, para conhecê-lo mais. Intimidade, conhecê-lo mais. Oração não é para você chegar e começar só a pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ajuda. Não. Oração é o momento que você separa para conhecer mais a Deus. Está entendendo o que é oração poderosa? Vida poderosa é vida que valoriza intimidade com Deus. Você precisa valorizar esse momento especial. Separar um momento significativo, um momento valoroso, um momento que você está valorizando o seu noivo. E não tem pressa. Você reservou aquele momento para ter um momento a sós, para se aprofundar mais na intimidade com o seu noivo. E quando você não tem tempo, sua agenda está muito cheia de coisas, aí vai o que sobrar. Não é assim. Quando nós valorizamos alguém, nós separamos tempo. E quando nós estamos separando um tempo para nos encontrar com o nosso noivo, nós separamos. Uma pessoa a quem amamos, nós separamos. Uma coisa é o discurso, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo, e você separa tempo para investir na intimidade, no relacionamento com Ele. Como é que você pode ter uma vida poderosa de oração? Se você quer mais é fazer as coisas, fazer, quando não dá certo, aí você vem e pede, fazer. O negócio é fazer, não. Talvez você seja muito proativo. E Deus quer que você seja menos proativo e mais pró-oração, pró-comunhão. Né? Você deve buscar o Senhor na intimidade dele. E sabe o que vai acontecer? O seu dia vai render mais.
as atividades vão ser muito mais produtivas e eficazes. E você vai ver que você foi muito mais bênção para os outros e para o reino de Deus. Quando você investe mais tempo, corta um tempo das distrações, da televisão, do celular, tira esse tempo que é precioso para investir no relacionamento e na intimidade com Deus, usando a palavra de Deus, porque você fala com Deus e Deus fala com você. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida de oração. O propósito de Deus para a nossa vida de oração é que a gente tenha prazer nesse momento a sós com Ele, de buscá-lo, de ouvi-lo por meio da sua palavra. É um diálogo. Eu falo e eu ouço por meio da palavra. Eu leio, glorifico, adoro, louvo, coloco minhas necessidades diante dele, ele já as conhece todas, intercedo pelas pessoas que estão em volta de mim, pelo reino de Deus, pelo progresso do reino de Deus. É um momento, então, de intimidade, de conversa, de colocar o nosso coração em sintonia, né, com o coração do nosso Senhor. Dando continuidade, eu quero ler esse versículo de João 15:4, que também é um versículo bem conhecido, que o Senhor diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo, ou seja, o ramo, né? Está em mim e eu em vós. Uma comunhão perfeita. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, o ramo sozinho não dá fruto. Se não estiver na videira, ou seja, lá no caule, né? Ligado no caule. Assim também vós, se não estiverdes em mim, sabe, queridos? É uma figura muito bonita. Nós dependemos do caule, dependemos de Jesus. Ele é que nos nutre com a seiva, tudo vem dele. Eu não posso frutificar se eu não estiver em submissão, submisso ao meu Senhor. Eu sou apenas um ramo. Ele é que me sustenta e me nutre. Eu dependo do Senhor. Eu escrevi para você essa frase: por meio da oração nos tornamos instrumentos de Deus e frutificamos. Se nós não orarmos, nós não estamos em comunhão, nós não podemos estar nele. Quando nós não oramos, nós estamos exatamente fazendo o contrário, não estamos nem aí. Uma expressão popular: não estou nem aí. Eu digo que sou um cristão, fui batizado, sou membro de uma igreja, mas não estou nem aí para Jesus. Ih, eu não orei hoje, esqueci. Quer dizer, só no corre-corre do dia a dia. Chega aí, tem uma atividade na igreja, eu tenho que ir. Aí ficamos sendo, queridos, ativistas religiosos, entende o que eu quero dizer? Uma vida poderosa de oração é uma vida que se submete ao Senhor. Estar nele. Dependo de ti, Senhor, para que esse meu dia seja uma bênção, para que eu seja uma bênção, para que o Senhor me proteja. Eu dependo de ti. Eu me submeto ao Senhor. Oração é um exercício de humildade e de submissão ao Senhor, porque Ele quer que você frutifique, entende? Você é um ramo e Ele quer ver você dando cacho de uvas lindos, maravilhosos, entende? Então você tem que estar nele. E como é que a nossa comunhão com o Senhor se dá? Principalmente por meio da oração e da sua palavra, que é esse momento de intimidade que nós falamos e ouvimos, por meio da palavra. Você vai para o seu momento de oração, leve a palavra. Leia, deixe ele falar ao seu coração, exalte, louve, coloque seu coração diante dele, suas inquietações, suas queixas. É um momento de intimidade, o noivo com a noiva, até chegar o dia do casamento, quando o Senhor voltar. É um momento que a gente não vê o tempo passar. Precisamos praticar e desenvolver isso. Submissão. Está em mim e eu em vós. Ele quer fazer de você um ramo frutífero, uma bênção. A oração é, pois, um instrumento de Deus.
que Deus colocou em nossas mãos para que nós possamos abençoar os outros por meio dos frutos. E ainda quero reforçar esse ponto lendo esse versículo de Apocalipse 1, 5 e 6, que diz assim: Ele que nos ama, está falando de Jesus, Ele que nos ama, o Senhor Jesus, e nos libertou dos nossos pecados. Por meio do quê? Do seu sangue. Está tão claro, né? Apocalipse 1, 5 e 6. Ele vem falando do Senhor Jesus, diz: Ele, Jesus, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu, olha só a missão que ele nos deu, que ele te deu, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, para servir, submissão. Nós servimos a Deus e Pai como cidadãos de um reino poderoso e como sacerdotes. Reino tem a ver com poder, né? E sacerdote tem a ver com serviço ao próximo. Né? Nós estamos nas mãos de Deus para servi-lo. Submissão. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Sabe, queridos, a nossa vida de submissão, por meio da oração, Deus age em nós e através de nós. Quando nós nos submetemos a Ele em oração, estamos nele, Ele começa a trabalhar dentro do nosso coração e vai nos transformando e começa então a nos usar e nós começamos a dar frutos. Primeiro, a oração funciona em nós, para depois, através de nós. Se ela não funcionar em nós, ela não vai funcionar através de nós. A sua oração não vai passar do teto. Ela tem que primeiro transformar nosso coração, nos dar esse prazer de estar na presença dele, submetidos à vontade dele, dependendo dos nutrientes da seiva que vem do caule, que é o Senhor Jesus. E ele nos libertou, diz o texto, dos nossos pecados, derramou seu sangue por nós, para nos constituir cidadão de um reino. Nós vamos exercer o poder do reino. Já começamos aqui, neste mundo presente, a trabalhar para o reino de Deus. Nós somos cidadãos desse reino. E também somos sacerdotes para abençoar o nosso próximo, intercedendo por eles. Dependemos do Senhor. Vida de submissão. Sem uma vida de submissão, de entendimento que nós fomos instituídos para isso, por meio da nossa oração, para abençoar pessoas como sacerdotes, para enfrentar os inimigos com o poder do reino. Se você não entende isso, a submissão, você nunca vai poder desenvolver uma vida poderosa de oração. Então, queridos, eu queria apenas recordar para você os principais pontos dessa nossa introdução a esse livro, e eu vou cada semana trazer aqui um pouquinho dele. Vamos aprender juntos. Uma vida poderosa de oração. Ela começa com um relacionamento com Deus, um relacionamento consistente, né? Um relacionamento que se baseia na palavra de Deus, né? Um relacionamento que é valorizado por nós, que nós investimos por meio dos momentos que separamos para esse relacionamento, que é os momentos de nossas orações, a sós com Deus. Também, intimidade, uma vida poderosa de oração. Ela usufrui de intimidade com Deus. O Senhor é o teu companheiro de viagem, é o teu amigo que está do teu lado. O Senhor é o teu noivo. E você passa a conhecê-lo num processo contínuo de conhecimento e aprofundamento espiritual nesse relacionamento íntimo. Íntimo. Você não é um religioso que vai ao templo para fazer uma oração, um Deus distante. Entende? Quando sai dali, agora sou eu. Deus, não, ele está o tempo todo com você, em intimidade constante. Em que você separa momentos
que você julga valorosos, significativos, durante o dia, para estar debruçado sobre a Santa Palavra e intimidade, falando com Ele. Vida poderosa de oração. Como precisamos de pessoas que parem na correria desse dia a dia, parem um pouco para investir nessa intimidade. E você vai conhecendo cada vez mais esse Deus maravilhoso. E, por fim, submissão. Se você não entender que você foi instituído por Jesus para ser reino e sacerdote, para estar a serviço do reino, divulgando a mensagem do reino, ganhando pessoas para o reino, abençoando pessoas, e como sacerdote, intercedendo pelas pessoas, pelo reino, pelos missionários, pela obra do Senhor, pela sua igreja. Se você não está preocupado com isso, se você só está preocupado com as suas necessidades pessoais, você não é sacerdote. Você é egoísta. Só quer bênção, bênção, bênção e prosperidade. Quando nós abrimos nosso coração e amamos o próximo, começamos então a ser sacerdotes submissos ao Senhor, para frutificarmos como um ramo que depende do Senhor. Dar muitos frutos por meio dessa maravilhosa atividade que o Senhor nos delegou, da oração. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus, sem cessar. O dia todo eu passo em comunhão com Deus, na intimidade com Deus, mas tem um momento que nada me distrai, que eu separo, que eu gosto desse momento, porque eu preciso sossegar minha alma, sossegar meu coração, ler a palavra, deixar essa palavra entrar no meu coração, falar com Ele, na certeza que Ele está junto de mim, naquela intimidade do quarto. Isso é fundamental. E nesses dias de tanta correria, nós estamos, muitas vezes, fracassando nisso. Não estamos valorizando isso. E nós precisamos retornar ao caminho de uma vida poderosa de oração. Precisamos nos disciplinar. Temos uma rotina e temos aquele momento especial com o nosso Deus. É isso que eu queria trazer nessa primeira mensagem sobre como desenvolver, uma vida poderosa de oração. Eu espero, sinceramente, que nós tenhamos, como consequência desses estudos, uma maior reflexão sobre oração, uma disposição renovada que vai nascer no seu coração, de nós sermos instrumentos de Deus por meio da oração, instrumentos de avivamento, instrumentos de salvação de vidas, sermos bênçãos. É isso que Deus espera de nós. E é por isso que Ele está dizendo para nós que nós devemos viver a sua palavra e pedir tudo o que precisarmos. Ele quer que você exercite a oração. Ele quer te conceder tudo, porque Ele sabe que você vai desenvolver uma vida poderosa de acordo com esses princípios, e não uma vida de uma oração egoísta, que é quase palavras que você já está acostumado a falar, mas que não reflete um relacionamento, uma intimidade com Deus. Que Deus te abençoe muito. E que no próxima quarta-feira, na outra semana, nós possamos estar mais uma vez juntos, ou por este meio maravilhoso de tecnologia, no seu lar, ou presencialmente, com todos os cuidados que estamos precisando, tomar nesses dias de pandemia, todo o distanciamento, mas o fato de estar ali, mais próximo uns dos outros, ele também nos traz bênção, ele nos traz maior concentração. Não tem nada que nos distraia, nós estamos ali focados. Já em casa é mais complicado, não é? A gente sabe disso. Mas que Deus te abençoe. E até a próxima quarta-feira, quando nós vamos dar continuidade a esse estudo, como desenvolver uma vida
poderosa de oração. Deus te abençoe muito.